Michele Bolsonaro simplesmente abandonou o Bolsonaro no momento de maior fragilidade dele. Porque ao invés de postar alguma mensagem de apoio ao marido que tinha acabado de se tornar réu, Michele começou a atacar Janja falando do Silvio de Almeida. Isso é muito estranho porque esse caso ele se soma a outros do passado de abandonos de Michele com o Bolsonaro. Se ela não quisesse se indispor com o STF, ela poderia ter usado outras formas de demonstrar apoio, mas ela não fez absolutamente nada. E o Bolsonaro que não abre o olho não, porque no próximo dia 6, quando acontecer a manifestação, que é a última esperança do Bolsonaro, quem tá organizando e tomando pra si a manifestação é a própria Michele. Então, o Bolsonaro já foi na lábia dela a respeito do golpe de Estado. Ela foi uma das que ficaram soprando no ouvidinho do Bolsonaro. E agora, na hora de demonstrar solidariedade, não demonstrou. Tem gente que fala que esse casamento é um casamento de fachada. Você acha que é um casamento de fachada? Coloque nos comentários. Primeiro, Michele Bolsonaro vive um casamento de fachada? Segundo ponto, por que Michele não quis se manifestar em solidariedade ao marido? E essa manifestação em São Paulo vai dar bom ou vai dar ruim para Bolsonaro? Eu acho que vai dar muito ruim para ele. Acha estranho e gostou essa posição da Michele e gostou que o Bolsonaro virou réu? Então se você gostou, você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. O Bolsonaro, ele se tornou réu no dia 26 de março. Quando aconteceu o julgamento na primeira turma e o STF aceitou a denúncia da PGR. Beleza. No mesmo dia, a Michele, ao invés de fazer uma postagem de apoio ao marido, ela resolveu atacar a Janja, no caso do Silvio de Almeida, falando que a Janja tá viajando pra Tóquio, tá viajando no Japão e não fala nada do Silvio de Almeida. Tive um corte aqui, mas já voltei. Como eu tava falando pra vocês, eu achei muito estranha essa situação da Michele atacar a Janja, que tá lá no Japão. Acho que o Lula mandou ela lá pro Japão pra ficar longe do Brasil e arrumar uma confusão, ao invés de sair em solidariedade ao Bolsonaro. Se Michele não quisesse se indispor com o STF, tudo bem. É uma situação complicada, Michele tem lá os seus problemas também, com a rachadinha Caixa 2, problemas lá com o Mauro Cid, Palácio da Alvorada, esquemas com pagamento de cartão, beleza, não quer criar indisposição? Ela não precisava ter feito uma postagem atacando o tribunal, ou atacando a decisão. Ela poderia simplesmente ter feito uma postagem de apoio. Como? A justiça será feita. Ou uma passagem bíblica, um versículo bíblico, qualquer coisa nessa linha. Seria uma demonstração de solidariedade, mas ela fez isso? Não. Depois, no dia seguinte, ela postou uma imagem junto com o Bolsonaro do aniversário que ela teve, mas não postou legenda nenhuma, só colocou assim, meu gato. E depois uma outra imagem com uma caricatura, né? Uma imagem digitalizada em tom de cartoon de uma imagem dela com o Bolsonaro. E aí depois ficam falando que estão especulando sobre ela ter um relacionamento de fachada com o Bolsonaro, porque o ex-aliado deles, o Julian Lemos, falou isso, e eles ficam bravos. Mas é muito esquisito, né? Uma esposa que não dá apoio para o Bolsonaro. E ela deveria dar, porque segundo a delação do Mauro Cid, e isso é o que mais pega, ela, junto com o Eduardo Bolsonaro, ficavam fomentando no ouvido do ex-presidente, no ouvido do Bolsonaro, para que ele desse um golpe de Estado. E o Julian Lemos falou naquele podcast arretado que o Bolsonaro, depois que ele perdeu, ele deu um empurrão na Michele. E ela estava toda marcada, por isso que ela não apareceu publicamente. E aí, ligando o Lé com Cré, especula-se que a Michele ficou falando, buzinando no ouvido do Bolsonaro, deve ter falado alguns desaforos para ele não aguentou e empurrou. Aí, complementando, a versão que foi apresentada pelo Julian Lemos, houve um processo movido pelo Bolsonaro, mas esse processo nunca andou, já tem aí, vai pro 3º ano. Esquisito, mas enfim. E aí, ela que fomentava o Bolsonaro. Se a Michele tivesse falado pra ele, como o Flávio falou, porque o Mauro Cid disse que tinham 3 núcleos. Tinha o pessoal como o Flávio falar pra ele não fazer nada, tinha outros que falavam assim, ó, vamos ver se tiver alguma coisa a gente faz, se não tiver a gente não faz nada, e aqueles que incentivavam o golpe, entre eles a Michele. Se a Michele tivesse falado pra ele o seguinte, ô Jair, ou o Bozo, ou o Cornão, sei lá, o que ela quer, como ela fala pro Bolsonaro. Você perdeu. Vambora. Sabe o que a gente faz?
Se começar problema por conta de processo, a gente pega e vai morar lá nos Estados Unidos. Nós temos recursos, temos dinheiro para isso. Vamos viver a aposentadoria, porque melhor do que ser presidente é ser ex-presidente. E boa! Se ela tivesse falado isso, talvez o Bolsonaro tivesse ido para outra linha. E não tivesse permitido todo o desenrolar que agora o tornou réu. Mas o que é estranho? E aí, falando da história do casamento de fachada, que eu tava falando aqui, pensando aqui, quando eu tava fazendo o vídeo, não é a primeira vez que essas coisas acontecem com a Michelle. Teve um outro movimento que o Bolsonaro também teve um problema jurídico, eu não me recordo o que foi, que ela também não se manifestou em favor do Bolsonaro. Mas teve um caso que o Bolsonaro ele passou mal em Manaus. Vocês estão lembrados disso? O Bolsonaro ele teve uma internação em Manaus, ia ter um evento do PL, ele ficou internado. A Michelle volta para São Paulo e o Bolsonaro fica lá. E essa foi a internação mais longa do Bolsonaro. E ela o deixou lá. Coisa esquisita. E depois também teve um episódio que ela estava internada no hospital, passou mal, o Bolsonaro não a visitou. Cara, é um relacionamento esquisitíssimo. Esse é um relacionamento muito moderninho para alguém que fala que são os conservadores. Família tradicional. Família tradicional que passa o ano novo separados. Família tradicional que fica mais com o maquiador do que com o marido. Pelo menos nas festas de fim de ano. Tem texto, tem um textão. Você pode entrar no Instagram dela agora. Você vai ver lá uma super homenagem do maquiador pra ela. Cara, que coisa esquisita. Aí levanta especulação mesmo. Só que aí tem um outro ponto que é melhor o Bolsonaro ficar esperto. Porque a Michelle não foi na manifestação em 16 de março, no Rio de Janeiro. Ela tava com pontos, fez um procedimento estético, sei lá, ninguém descobriu o que foi, enfim. Todo mundo sabia que ia ser um fiasco o Rio de Janeiro. Ela não foi. Ela, junto com alguns outros pastores, incentivaram o Bolsonaro a marcar o evento para a Avenida Paulista. Esse evento na Avenida Paulista do próximo dia 6 é quase um evento mais da Michelle do que do Bolsonaro. E ela já tá falando pro pessoal levar batom, para as mulheres levarem batom, tudo para fazer um protesto contra aquela decisão da Alexandre de Moraes, daquela cabeleireira que pegou uma pena pesada. Então esse evento, ele tá se transformando mais num evento da Michelle do que no evento do Bolsonaro. Se o evento em São Paulo dá mais gente do que o Rio de Janeiro, o que é muito possível, porque São Paulo é maior do que o Rio, o mérito vai para quem? Vai para Michelle ou vai para Bolsonaro? Aí que tá a questão. E a gente sabe muito bem, e o Bolsonaro também sabe, porque ele também não é bobo, ele é corno, mas bobo ele não é, que o futuro do bolsonarismo não passa por ele. O bolsonarismo está nele ou esteve nele e já migrou. O futuro do bolsonarismo está em figuras que têm um cunho religioso mais forte, como Pablo Marçal, Inês Brasil, Nicolas Ferreira e até Michele Bolsonaro. Nessas figuras. Nele não. Nem em Eduardo, nem em Carlos, nem em Flávio. Ele que não abre o olho não. E não é só com o maquiador que ele tem que abrir o olho não, viu? Porque Michele é muito mais esperta do que ele. E ela é muito mais ambiciosa do que Bolsonaro. Ela é quase uma Ana Cristina Vale 2.0. Quase.